Profeta Oséias, capítulo 4, o verso 14 até o verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo, não se faça culpado Judá, nem venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Aven, nem jureis dizendo: vive o Senhor. Como vaca rebelde se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como um cordeiro em vasta campina? Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição, e seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas, e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Vamos orar mais uma vez. Senhor, tomamos agora a santa palavra. Professamos e temos crido que ela é a própria voz de Cristo nos falando. Por isso agora nos prostramos humildemente diante dela e reconhecemos a sua grandeza e autoridade. Rogamos que as verdades reveladas pelo Teu Espírito, através de homens santos, seja transmitida a nós agora pela intervenção desse mesmo Espírito, que nos concede a capacidade de compreendermos estas verdades. Esta graça que rogamos, Pai, que o Evangelho seja apresentado a nós, revigorado em nós e sustentado em nós por esta palavra santa. É o que rogamos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós chegamos aqui ao final do capítulo 4 do livro do profeta Oséias. Sabemos que Oséias é um livro sobre o amor divino, confrontando a perfídia e os erros de seu povo. Esse é um dos propósitos deste livro. O profeta então é enviado a ministrar a um povo espiritualmente endurecido e desviado, que havia virado as costas para Deus. Por isso, um dos propósitos, como eu declarei deste livro, é transmitir esse sentimento de vergonha ao povo pela infidelidade a Deus, incentivando-os a amar e obedecer a Deus. Temos visto no capítulo 4 que Israel e a sua liderança se desviaram de Deus em idolatria. Por isso o livro declara que se prostituíram, usando o exemplo vívido do profeta Oséias, que tinha em Gomer essa mesma relação. A esposa que tinha sido tomada em casamento era uma prostituta adúltera. Assim agia Israel para com o Senhor. A apostasia, ela acontece quando o povo se rebela contra Deus e se entrega irremediavelmente aos ídolos. Você vê isso aí no capítulo 4, versos 16 e 17. Como vaca rebelde, se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como a um cordeiro em vasta campina? Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. A apostasia, o abandono de Deus, é esse rebelar-se contra Ele. Toda idolatria é um ato de rebelião. Toda idolatria é o não reconhecimento
da glória da divindade de Deus. Isso, quando nós praticamos a idolatria, nós estamos nos rebelando contra o nosso bom Deus. O profeta Oséias então usou símiles para apresentar essa teimosia, essa rebeldia de Israel em permanecer no pecado. Eis aqui também uma grave acusação contra nós em nossos dias, que apesar de Deus nos falar de constante, e como Ele fala constantemente com nós permanecemos deliberadamente no pecado. Por isso Ele diz que Israel é como uma vaca rebelde, verso 16 do capítulo 4. Não obedece ao seu Senhor. Tenta chifrá-lo, lança contra ele coices, corre e foge desesperadamente em direção contrária. Também ele declara lá no capítulo 7, eu quero ler com você o verso 11, profeta Oséias, capítulo 7, verso 11. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento, chamam o Egito, vão para a Síria. Ele também declara que além de ser como uma vaca rebelde, é como uma pomba enganada. De novo, ele usa uma expressão que toma a relação com os animais como exemplo. Mas ainda no capítulo 7, o verso 8, o profeta diz assim: Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado. Outra imagem é essa do pão que não foi virado e se deforma, perde as características essenciais que ele deveria ter. Israel quer ser apacentado como um cordeiro tenro, mas age como uma vaca rebelde. Olha que comparação fantástica nos é dada no capítulo 4, verso 16. Vocês querem ser cordeiros, ovelhas do meu pasto, mas vocês são como vacas rebeldes. Que acusação dura do profeta. Em vez de serem o rebanho de Deus, vocês são animais rebeldes. Esse é um dos maiores enganos do nosso coração, acharmos que somos ovelhas quando somos vacas rebeldes. Achar que somos crentes, filhos de Deus, quando somos descrentes, filhos do diabo. Achar que somos santos quando somos impuros. É essa a verdade que o profeta começa transmitindo no início da sua mensagem. Nós queremos os dons de Deus, queremos ser agradados por Deus, mas damos as costas para Deus, como Gomer fazia com Oséias. Gomer queria todo cuidado matrimonial, mas concedia a ele em resposta à infidelidade. Deus concede graças, muitas. Damos as costas para Ele. Eu estava comentando ontem com a Elaine que se você fizer programação gratuita aqui, o pessoal aluga um ônibus e traz a família. Se você fizer a programação R$1, o cara não vem. É triste isso. É triste isso. É triste saber que nós colocamos muitas vezes valores simbólicos. Simbólicos. Com isso eu estou querendo dizer que o valor não paga o que está sendo feito. É só um símbolo. A pessoa não dá, mas é capaz de sair e em impiedade, para autossatisfação, gastar 4, 5, 6 vezes mais, algumas vezes até pecando. É triste isso. Demonstra-se o quanto é uma vaca rebelde.
mas quer ser apacentado como um cordeiro. Não tem, meus irmãos, como tratar uma vaca rebelde como um cordeiro. Não dá. Então o profeta diz assim: vocês são uma vaca rebelde, mas querem ser apacentados como cordeiros. É impossível. Viram as costas para Deus. O comprometimento de Israel com a idolatria tornou-se tão profundo que não havia mais cura para Israel. Era uma situação irremediável. Efraim, símbolo de todo o reino do norte, por ser mais populosa, mais importante das 10 tribos, estava tão entregue aos ídolos que o arrependimento era impossível. Às vezes é isso mesmo que acontece. Os ídolos se tornam tão essenciais na vida de uma pessoa, tão grandes, tão poderosos, que se torna irremediável o estado dele, a condição dele. Deus então os entregou a si mesmos. O resultado foi o desterro, cativeiro, destruição da nação. E a palavra aqui traduzida por nossa versão em língua portuguesa como entregou, é usada no texto hebraico para falar de uma ligação com o estado de quem está enfeitiçado, incapaz de se desvencilhar, livrar-se. Assim, Israel e Efraim estavam tão entregues à idolatria, tão associados aos ídolos inanimados, que a única coisa que restava para eles, para libertá-los, era o juízo. Assim acontece conosco, com os nossos filhos, quando estamos tão impenitentes, quando eles estão tão resolutos em obedecer, que a única coisa que os faz tornar atrás é a vara. E às vezes nós precisamos quebrar os corações deles com palmadas. Então Deus, como um pai, se aproxima de Israel e declara que a única forma de quebrar-lhes o coração é o castigo. Vocês estão tão cegos, tão surdos, que eu vou quebrar vocês. É o que declara o Senhor a Israel. Por isso, o fracasso daquele povo para não cair na apostasia, como declara o verso 15: ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo, não se faça culpado Judá, nem venhas a Gilgal, e não subais a Bet-aven, nem jureis dizendo: vive o Senhor. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te. É a acusação de Deus. O profeta Oséias então agora se volta para o reino do sul e diz assim: mas você, Judá, não se faça culpado. Não acompanhe de perto o que Israel está praticando. Meus irmãos, nosso bom Deus, quando da reforma protestante, nos livrou do cativeiro do diabo. A igreja evangélica está tornando atrás, se prostituindo, adulterando e idolatrando falsos deuses. E muitos crentes estão abandonando a presença do Senhor, tornando atrás, prostituindo-se, como fez a nação de Israel. E agora vem uma exortação a Judá para que não faça. A advertência de Oséias, ela é clara: não se envolva com as coisas de Israel, que é uma vaca rebelde. Está vindo o vendaval do juízo, que vai varrer a nação. Judá então está sendo exortado, e com vigor, a não seguir os caminhos perversos de Israel. Não peregrinem, nem por Gilgal, nem por Bet-aven. O povo infelizmente tinha trocado, diz o texto, Betel, Bet
Bet-El, que traduzindo é a casa de Deus, por Bet-Aven, que é a casa da iniquidade, a casa da vaidade. Já aqui então cabe uma pergunta a você. Você tem trocado a casa de Deus pelo quê? O que está tomando o lugar da casa de Deus? O que está substituindo ela? Tem uma máxima do salmista que deve estar sempre estampada no seu coração, que é a seguinte: alegrei-me quando me disseram. É tímida a voz de vocês, né? Eu não sei se essa timidez reflete a sonolência da manhã. Ela não deveria ser presente em cristãos, porque esse é o dia mais feliz de toda a semana, o dia no qual nós nos encontramos com o nosso bom Deus em culto público, antevemos a glória celeste do porvir, nos reunimos com os santos, expressamos com todo o nosso ser louvores e ações de graças. Então, se esse for o motivo, ele já é para desaprová-los. Mas eu vou tomar um motivo mais duro e mais sério. É porque talvez vocês não creiam nisso. Qualquer um dos dois, misericórdia. Mas eu vou lhes dar uma segunda chance. Alegrei-me. Muito bem, qual é o estado de quem vai à casa de Deus? Pode responder. Bom, a alegria ela está intimamente relacionada a uma disposição interior. Vocês concordam comigo? Portanto, o que aconteceu com a nação de Israel, declara o texto, é que eles estavam trocando a casa de Deus pela casa da iniquidade, do pecado. E aí você então vai me apresentar agora justificativas, de algumas delas até plausíveis. Isso não é novo para mim, não. Os discípulos fizeram a mesma coisa com Jesus. Eles partiram da prerrogativa que iam perecer porque estavam sem comer um pouquinho de tempo. Tinham ficado muito tempo sem comer, não. E então foram para o McDonald's da época comprar comida e voltaram rapidamente com sanduíches à mão. E Jesus olhou para eles e falou assim: a minha comida consiste em... Eu sei que vocês conhecem esse versículo. De novo, as duas aplicações cabem. Ou a sonolência pela falta de alegria e empenho em vir à casa de Deus, ou é porque vocês não creem nisso. Então eu vou dar a segunda chance de novo. A minha vontade consiste... pastor, eu estava cansado, eu tinha que dormir. Pastor, eu tinha que enterrar meu pai e minha mãe. Pastor, eu tinha que lavar roupa. Essas desculpas todas já foram apresentadas, ele recusou todas. Não adianta vir com elas, não me engana, você não me convence, não te justifica, só condena você. Então é melhor guardar ela. Então eles trocaram. O texto está dizendo literalmente que deixaram Betel e tomaram Bet-Aven. Agora só tem uma coisa para você fazer. Por que você tem trocado a casa de Deus pela casa da iniquidade? O profeta está dizendo: não troquem, não façam. A Israel ele está dizendo: ora, não queiram ser cordeiros sendo vacas rebeldes. Por que você troca a casa de Deus pela casa da iniquidade? Ele está dizendo: não façam isso. Portanto, ele está dizendo: imediatamente cessem esse comportamento, senão vocês serão vacas rebeldes. Deixem a casa da iniquidade, venham à casa de Deus. Alegrem-se quando disserem: vamos à casa de Deus.
Empenhem-se quando forem chamados à casa de Deus. Deixem tudo, percam tudo para ganharem aquilo que tem mais valor. Deixem que os mortos enterrem seus mortos. Deixem pai, mãe, irmãos, filhos, marido e mulher, e sigam aquele que é o Senhor da vida. Deixem a casa da iniquidade, os ídolos, e sigam aquele que é o único e verdadeiro Deus. Ame Ele acima de todas as coisas, e as demais coisas vos serão acrescentadas, declara o Senhor. Israel sabia que eles não deveriam seguir o exemplo do reino do norte. Efraim, diz o texto, está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Verso 17, o povo de Judá deveria adorar em Jerusalém, não em santuários nos montes de Israel. Israel era uma vaca rebelde. E ele então declara que o vendaval do juízo de Deus está se aproximando e vai atingi-los. Eles não deveriam peregrinar nas festas idólatras em Gilgal, nem em Bet-Aven. O povo não deveria trocar Betel, a casa de Deus, por Bet-Aven, a casa da vaidade, a casa da iniquidade. É bom então lembrar que lá em Gilgal e Betel foram estabelecidos os principais centros de adoração por Jeroboão I, para evitar que o povo fosse ao templo em Jerusalém. Assim, Betel se tornou um centro de iniquidade, foi desviado do seu propósito original. Oséias então traz a atualidade do que não deveria acontecer naquele momento. Não pisem ali. Aquele lugar se tornou um lugar de iniquidade, foi desvirtuado. A casa de Deus foi transformada numa casa de iniquidade. Uma nação estava rendida à imoralidade, à idolatria e à rebeldia política. Os versos 18 e 19 nos falam dessa corrupção. Israel estava enfrentando uma crise de integridade moral, religiosa e política. Nada diferente dos nossos dias, nada distinto dos nossos dias. Falta moralidade, falta integridade em todas as áreas. A igreja foi destituída do seu papel de baluarte da verdade. Nós paramos de confrontar o pecado, nos rendemos a ele. Politicamente, a igreja está tanto na direita como na esquerda condenada. Eu vou declará-los de púlpito: a direita não é a posição cristã. Não confunda. Tanto a direita quanto a esquerda desta nação não representa o cristianismo em nenhum dos seus aspectos. Antes, pelo contrário, afronta claramente o cristianismo. Eu vou continuar defendendo isso. Não vejo distinção entre esses dois pontos políticos em relação àquilo que a igreja deve ser. Não vejo. Como em Israel havia se perdido totalmente. Como Israel tinha se desviado. Os cabeças da nação eram mestres do pecado. O reino do norte rompeu com a dinastia davídica, nós vimos isso. Abandonaram a promessa em Davi, abandonaram o reinado dado por Deus naquela descendência de Davi. Não apenas político, mas moral e espiritualmente. O reino de Davi, meus irmãos, durou 209 anos. Ou seja, foi de 931 a.C., com a morte de Salomão, até o exílio na Síria em 722 a.C. Nesses 209 anos aqui, a nação se desviou daquele propósito inicial de Deus lá em Davi. Esqueceu-se da promessa feita a ele. Nós vemos isso lá no primeiro livro de Samuel. Abandonaram a promessa messiânica, a teocracia, o reinado de Deus. Pararam de tomar a lei de Deus como referencial. Passou em 19 anos por 8 diferentes dinastias.
Nenhum dos reis desse período andou com Deus. Todos eles se desviaram de Deus. Todos eles seguiram pelo caminho de Jeroboão, ou seja, pelos caminhos do sincretismo religioso. Por exemplo, o crente que diz para mim que é lícito tomar uma arma e atirar em qualquer pessoa para defender os bens, ele está adorando dinheiro, consumismo, as coisas. Um carro não vale a vida de uma pessoa, um tênis não vale a vida de uma pessoa, não importa quem seja ela. A única autorização bíblica para tirar vida é vida por vida. E ainda foi instituído magistrado civil para isso. Dias eu tinha uma discussão com uma pessoa que veio dizer assim: olha, aquela mãe armada. Eu falei: não, tinha mãe armada ali não. Ela era magistrado civil, porque é policial militar, designado para aquela tarefa. Ah, ela já sacou e meteu bala. Eu falei: não foi essa a escolha dela. A escolha dela foi, se ela fosse revistada e o bandido que estava ali descobrisse que ela era policial militar, estava armada, ele a mataria. Para defender a vida e o ofício, ela lhe tirou a vida. O que teria que ter acontecido na situação? Todos ali deveriam ter dado seus bens para ele e ele ter ido embora. E Deus o julgaria e o magistrado civil o julgaria. Acabou. Não havia motivo para tirar vida. O que estão ensinando à nossa nação? Quando vier, você já tira a vida de imediato. Isso não é bíblico, isso contraria a Escritura como um todo. É assim que os políticos estão ensinando a nação. É isso que os políticos estão querendo implementar na nossa nação. Bang sem lei. Ou a gente vai para um comunismo de um lado ou para o comunismo do outro lado. No final é tudo comunismo, tudo socialismo. Não é assim que a Bíblia ensina. A nação de Israel estava vivendo sem prática nenhuma. Era assassinato sobre assassinato. Nós vimos semana passada. Homicídio sobre homicídio. Roubo sobre roubo. É assim que a nação vivia. Assim a nação se portava. E agora de novo nós estamos adquirindo a mesma perspectiva. E aí o culto às coisas tomou o lugar. As pessoas amam mais os bens do que a vida. Isso é um culto pagão entrando dentro da igreja. O amor aos bens, o amor àquilo que se tem. O sincretismo religioso invadiu a nação de Israel. Alguns dos reis tinham subido ao trono por meio de conspiração, matando seus antecessores. Eram homens maus que assassinavam uns aos outros. Oséias então vem e, em nome de Deus, declara lá no capítulo 8, verso 4, abra a sua Bíblia: eles estabeleceram reis, mas não da minha parte, constituíram príncipes, mas eu não soube, da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Olha o que ele trouxe aqui. A gente passou a ter uma perspectiva pessoal, mas tão pessoal, que se semelha a Israel aqui. Ele diz assim: eles estão estabelecendo governo para eles a partir deles mesmos, daquilo que gostam. E o que estava dirigindo e conduzindo eles, diz o versículo, verso 4, a parte final: da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos. Aquilo que tem sustentado a proposta de direito no nosso país hoje é o amor ao dinheiro, aos bens, à propriedade privada. Sou contra nada disso. A Bíblia diz que você tem direito à propriedade privada e deve protegê-la, mas ela estabelece como. Primeiro princípio sobre a propriedade privada que a Bíblia estabelece: se for preciso, abra mão disso. Então eu começo por aí. Deus me deu para eu dar para os outros mesmo, para eu abrir mão se preciso for. Ele não está acima da vida nem de mim. Então, se tirar tudo que eu tenho hoje, eu continuo vivendo. O que o consumismo ensina para você? Se você perdeu o seu dinheiro, não importa como estão roubando, se é pelo imposto de renda ou se é a mão armada, você mata, mas você agarra-se ao seu dinheiro.
E Jesus então disse: dá a César o que é dele, eu devolvo para ele. Olha, tem uma linha religiosa chamada liberalismo político, que vai dizer que esse texto aí não é isso. É mentira. A exegese é essa mesmo. O ímpio não pode fazer exegese do texto bíblico. Uma linha política não pode fazer exegese do texto bíblico. Nossa posição é que realmente Jesus está declarando ali que aquele dinheiro era do Império Romano e deveria ser devolvido ao Império Romano. E o nosso bom Deus tem nos dado tudo o que não é necessário à vida. Ele dá isso, não vem do dinheiro. Eu não preciso do dinheiro para sobreviver. Quem me dá o pão meu de cada dia é Deus. Então ele usa o dinheiro para isso, mas ele não depende do dinheiro. Então eu não preciso do dinheiro. Toda vez que eu tento reter o dinheiro, eu perco o dinheiro. É assim que o consumismo controla você. Ele diz para você que você precisa de todo o dinheiro para ser o que você é. E aí você fica pegado ao dinheiro, preso a ele. Quando eu me libero dele, então eu abandono o consumismo. Infelizmente, aqueles que propõem que a máxima da vida é o seu bem, viverão por ele. O ouro e a prata estavam estabelecendo os governantes de Israel. Vota em mim que você vai ser mais rico. E não importa quais as outras propostas dele, o que importa é que eu vou ficar rico. Assim funcionava a nação de Israel. Oséias então descreve que a liderança política de Israel, os príncipes, estavam apaixonadamente desonrando a Deus. E eles seriam punidos por isso, versos 18 e 19 do capítulo 4. Essa liderança seria punida, porque apaixonadamente buscam a desonra. Meus irmãos, Deus está chamando o seu povo para ser a consciência desta nação, profeticamente anunciar a esta nação que ela precisa se arrepender, buscar a Deus em primeiro lugar e amá-lo. Oséias então fala que vem um tempo em que a nação vai perecer por causa desse estado em que ela havia se colocado. Ainda hoje os nossos palácios são palco da corrupção, de esquemas de corrupção, de amor desenfreado ao dinheiro. Isso tem sido transmitido ao povo, ensinado ao povo. As pessoas estão amando mais e mais as coisas a cada dia e vivendo para servi-las. Por isso, honra não faz parte do relacionamento dessa liderança. O texto declara que apaixonadamente eles buscavam a desonra e seriam envergonhados por causa disso, diz o verso 19. Quem ama a desonra não pode viver de cabeça erguida. Deus então declara que virá e como um vento os envolverá e os destruirá, em busca da violência, em busca de um amor desenfreado pelos bens, serão consumidos. Esses homens que viviam de violência em violência, assassinato em assassinato, amavam as coisas, serviam a ídolos, seriam destruídos. Verso 19: o vento os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Essas ações corruptas, esses sacrifícios religiosos eivados de misticismo que tinham invadido Israel, os consumiria. Esse sincretismo religioso que tinha envolvido a nação, que tinha abandonado uma dinastia messiânica representada em Davi e seus descendentes, tinham eleito para si uma liderança corrupta que amava os bens e que envolveram práticas sincretistas. E de novo eu repito, dentro da igreja nós temos pessoas que estão misturando, achando que a política salva, achando que a política é uma religião, achando que a política representa a religião, e fazem sincretismo religioso. Não é assim.
Nós somos a consciência do Estado. Nós não somos o Estado, nem o Estado nos representa. Político nenhum pode representar a igreja, nem sendo ele da igreja. Porque um político, ele é para servir o povo como um todo, não a igreja. E a igreja, distintamente do Estado, deve influenciar o Estado pelo Evangelho. Nós não vamos mudar essa nação por política, vamos mudar essa nação pelo Evangelho de Cristo Jesus. Por isso eu conclamo você a substituir armas pelo Evangelho. Não é pelo poder da espada, mas é pelo poder do Espírito que vidas serão transformadas. Não é por uma revolução no campo econômico que seremos felizes, mas uma revolução espiritual que trará verdadeira felicidade. Israel, com seus políticos desonrosos, seu amor ao ouro e à prata e a sua idolatria mística, misturaram o povo santo de Deus com essa verdade vergonhosa. O que também hoje temos experimentado, que haja distinção entre os santos do Senhor e os ímpios, e que o Evangelho brilhe nesse mundo em trevas. Oremos. Bondoso Deus, eis o chamado do profeta Oséias à nação de Judá para não seguir nos caminhos de Israel, que estava condenado. A nós também se torna verdadeira esta mensagem. Que não venhamos a estabelecer príncipes no lugar de Deus. Que tomemos o nosso Rei, o Messias, como o Senhor de nossas vidas e para governo de nossas vidas. Que reconheçamos que Ele estabelece para si magistrados para o nosso governo. E venhamos a nos submeter a eles como a Cristo, porque isso é devido. Que não coloquemos a nossa esperança e segurança no homem que falha, mas em nosso Senhor. Que tomemos as Escrituras como a única prática de regra e fé, e não as políticas deste tempo presente, quer de esquerda, quer de direita. Que ela seja a única forma de avaliarmos todas as posições e julgá-las. Livra-nos, ó Deus, do amor ao ouro e à prata. Condenação esta feita sobre o teu povo, tanto em Israel como em Judá, tanto no reino do norte como no sul. Isso os condenou pelo amor ao dinheiro. Que assim também não vivamos, nem no consumismo, nem no mundanismo, misturando o amor e o serviço a essas coisas com culto a Deus. Que tenhamos nele o nosso sustentador e o mantenedor da vida, que Ele seja nosso único provedor, e que reconheçamos que Ele usa muitas vezes o ouro e a prata, mas Ele não é dependente disto. Livremo-nos, portanto, da escravidão a eles, tanto ao ouro como à prata, e nos coloquemos debaixo do cuidado de Cristo, nosso Senhor, que tem nos dado tudo o que nos é necessário à vida. E que a vida seja prioridade no nosso ser. E que a acusação feita contra Israel e contra Judá, de que assassinato sobre assassinato, homicídio sobre homicídio, roubo sobre roubo, também não venha sobre nós, para não nos prostituirmos, como fizeram eles, dar-nos sermos fiéis a Ti. É o que nós rogamos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém.